A história de uma nação, de um homem que virou barata, a formação de uma religião. Amores, cápsulas de conhecimento, informação. Tudo isso cabe num livro. E muitos livros formam uma biblioteca. Mas muito mais do que a reunião de títulos, uma biblioteca é um espaço onde a gente vai para se concentrar, para estudar, para ler um bom livro, que puxa outro livro, que puxa outro, e aí vai. É um espaço para o conhecimento. Montar uma biblioteca é abrir caminho para o pensamento e aproximar os alunos do universo dos livros. A biblioteca na escola é o tema do programa de hoje. No programa de hoje, uma escola que investe na leitura. Esqueço até de comer a comida para me ler livro. O cartunista Iotti é o nosso convidado do debate de hoje. O quadrinho é uma ferramenta poderosa e eu não tenho certeza que ele pode ser usado didaticamente e até como entretenimento, como porta de entrada para a leitura. E hoje é dia da segunda etapa do desafio sobre poluição. E nessa segunda etapa, vocês precisam desenvolver a ideia que vocês vão apresentar. Eu tô aqui na Escola Estadual Imigrante em Caxias do Sul com 3 jovens que gostam de ler. Eu gosto bastante de ler livros de ficção, mas os que eu mais leio atualmente são os de vestibular. Eu leio de tudo. Eu sou bem eclética quanto a livros. E vocês costumam vir aqui na biblioteca? Eu não venho muito aqui. Você não vem muito? Não, mas porque eu tenho acesso à biblioteca pública e à biblioteca da universidade onde eu trabalho. Você trabalha numa biblioteca dentro de uma universidade? Sim. É muito legal porque eu tô lá e eu pego um livro assim, nossa, eu quero ler esse livro. É meio decepcionante às vezes tu pensar, nossa, tem tanto livro que eu quero ler, será que eu vou conseguir? Será que vai dar tudo isso? tempo? É, exatamente. Nossa. Às vezes eles trazem a gente pra biblioteca, daí a gente pega um livro, normalmente a gente faz um trabalho, só que a maioria das vezes, tipo, é nossa escolha. E daí a gente faz um debate em sala de aula, a gente já fez isso algumas vezes. Perguntei assim pra Aline, poxa, Aline, precisava conhecer uma galera que não gosta assim muito de ler e tal. Ela me trouxe até vocês. Confere essa história aí? É. E como é que vocês acham que poderia ter um estímulo maior pro jovem começar a se interessar a ler mais? De princípio, tu pega os jovens pelo humor, sabe? Charge, nossa, lê muito, gibi, coisa curta, Mas sabe? dentro da escola vocês não têm nenhum tipo de projeto que estimule vocês a ler ou debater o que vocês leram? Olha, a gente tem os livros que são obrigados a ler, que daí quando a gente termina de ler a gente faz projetos com aquela leitura e vem o autor na escola, né, explicar sobre o livro, como foi criado. Dani, o que você percebe que o colégio te dá como estrutura para você trabalhar com os alunos? Eu uso os laboratórios de informática, a gente ocupa a biblioteca. Com língua portuguesa, tá tranquilo. O problema é literatura. Os alunos se queixam muito, acham que a biblioteca está um pouco defasada, eles reclamam do tipo da literatura brasileira, eles gostam mais de literatura estrangeira. Eu acho que eu, como professora de português e literatura, tenho a obrigação de proporcionar a chance de conhecer os grandes autores, os grandes clássicos, só que a gente não pode ficar por aí. Então eu comecei a pedir sugestões, eu comecei a sentir que o importante é ler. Por exemplo, histórias em quadrinhos, os grandes clássicos. Quando eu começo a contar para eles, nossa, começou a despertar um certo interesse. Eu acho que o que distancia é a linguagem, muitas vezes um pouco arcaica, eles não têm um vocabulário tão apurado, sabe? Eles não entendem nada. Vocês gostam de ler? Eu gosto de ler livros que falem sobre adolescentes, assim. Eu gosto de ler sobre aventura. Alguns a gente encontra na biblioteca, outros daí a gente procura em meio de internet ou livrarias. Eu acho que tem bastante livros para pesquisa na biblioteca. Para ler, teria que comprar, né? Vocês frequentam a biblioteca durante as aulas? Não, só quando a professora pede mesmo.
Agora a gente sai de Caxias do Sul, do Colégio Estadual Imigrante. E vamos conhecer outra escola que fica no Espírito Santo, Que tem um projeto especial de incentivo à leitura. Essa é a Danúbia Silva de Carvalho, minha filha. Essa é minha mãe, que participa sempre das minhas coisas que eu faço em casa. Brinca comigo, lê também comigo. É a mais gostosa e mais macia. Uma hora ela tá lendo, outra hora tá escrevendo, tá pintando, faz cartinha pra mim. Quando eu chego, às vezes tá lá na minha cama as cartinhas que ela faz. Nossa aula de hoje, nós vamos para a biblioteca. Cada um vai pegar um livro. Dentro também, tem vários livros. Vocês vão ler e depois vocês vão contar a história. Eu tinha falado, por que você anda toda hora ao contrário? Aí ele falou, porque é assim que eu se ando. Aí o tigre tentou imitar ele, só que não conseguiu. Eu já peguei muito livro aqui na biblioteca, já. Tem livros engraçados, livros de histórias assim antigas, livros de folclore. Mas o que eu gosto mais da vaca branca mancha preta. É por causa que fala da vaca, ela não gostava das manchas dela, porque era branca e preta, e ela não gostava. Mas eu não sou assim não, eu sou morena e gosto muito da minha cor. Desde 2007 nós iniciamos com o projeto de leitura escrita. Uma vez que em 2006 os nossos resultados, principalmente da primeira série, estava com um índice muito alto de reprovação. E nós tentamos elaborar um projeto que envolvesse a leitura e a escrita. Porque o índice maior na reprovação da primeira série era justamente o aluno não saber ler e interpretar. Mas além da biblioteca, a gente vai para a sala de aula, laboratório de informática, para o refeitório, utilizando os livros. Também estamos participando da terceira edição do prêmio SEDU Boas Práticas na Educação em 2009. E depois dessa história, ela ou faz uma coreografia, ou faz uma dramatização, um teatro, trabalha muito música, poesia. Tá vendo aquele menino que pede um trocado? Eu trabalho o que a música está falando. E pra ouvir. Né? Então há uma interpretação de toda a música. O que você está entendendo dessa letra? Tem algumas palavras que vocês não conhecem? O que vocês não conhecem aqui? Porque o brincar ainda ajuda muito a aprender. Foi uma experiência única, eu falo. Desenvolveu o contexto escolar, conseguiu abordar todo mundo. E você se sente como se fosse um personagem, conhece coisas novas, histórias que a gente assim, nem sabia que existiam. Deito na cama e fico lendo. Penso que eu tô dentro do livro, imaginando que tá lá dentro mesmo, fazendo as coisas que eles estão fazendo. Esqueço até de comer a comida para me ler livro. Tem aluno que lê pelo prazer da leitura. Gostam mesmo. Percebo na hora que a criança está contando a história pra gente, que ela conta com tanto entusiasmo, parecendo ser personagem mesmo da história. Minha função é atender eles quando eles vêm para pegar o livro e na hora da devolução também. Aí eles chegam e sentam ali no banquinho e vão contar a história. E de acordo com o que eles vão contando, não tenho como ler todos os livros, mas eu vou folheando e sei mais ou menos o que eles dizem, mas sempre eles vêm. Falava sobre que o gato Tom era muito namorador. Ela chega e conta, né, mãe? Eu já li tantos livros. E vai ter outra homenagem, eu recebi mais uma medalha.
alguns pais, eles cobravam o seguinte: eu não consigo assistir televisão mais, porque o meu filho, ele, que na hora da novela, ele quer contar a história para mim. Então isso aí eu achei muito interessante, um momento oportuno que você tem para ouvir seu filho, porque às vezes não tinha nem esse diálogo em casa. Eu acho que até o diálogo melhorou. Quando ela chega, eu espero e trago um livro bem grosso para ela ler, para ver se incentiva, porque essa menina não é muito. Eu gosto de um monte de autores. Eu gosto de Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Ziraldo, Monteiro Lobato. Eu gosto mesmo do Maurício de Souza e o Menino Maluquinho. Tô pesquisando sobre ela, Ana Maria Machado. Ela já fez 100 livros já. Aí eu só peguei 4 deles só. Eu já descobri que ela tem 75 anos. Aí ela tem uma casinha na frente do mar. Aí ela consegue lá ter um tempo para poder escrever a história delas. Você vai conversar com uma pessoa e você fica sem assunto sobre o que eu vou falar. Quando você lê, você tem uma história para contar, uma coisa engraçada que você leu num livro, uma coisa interessante. Um conta a história de um livro, outro conta de outra. E nós começamos a incentivar esses alunos a também fazer o seu próprio livro. Eu já escrevi história já. Era sobre um dragão, ele era ruim, mal, machucava as pessoas, aí no final ele ficava bonzinho. O Pintinho, Galileu e seu amigo Guto. Era um menino que tinha um galinheiro no quintal. Aí teve um dia que eles estavam brincando, quando a galinha veio, deu carreira nele e picou ele. Aí na feira literária, eu fiz esse livro, se chama O Paraíso. Aí a minha professora escolheu, talvez eu vou ter um livro publicado. Eu tô muito ansiosa pra ver a resposta. Eu vou ler o meu livro, A Pipa Medrosa. Era uma vez uma pipa diferente das outras pipas. Ela tinha medo de voar e cair e se quebrar toda. Um dia seu dono pegou a pipa e foi soltar. Então fechou os olhos e foi até o céu e conseguiu voar. Ela contou para os amigos, eles ficaram até com inveja, acredita? Acabou. Eu acho interessante, né? Porque ela tá falando aí do medo, eu acho que isso aí é uma forma dela tentar superar, às vezes até os medos que ela mesma tem, né? Inclusive a minha colega Emily, ela pegou meu livro na mão e falou assim: eu não vou ter medo mais não. Se a pipa não tem medo, pra que eu vou ter medo? Uma criança hoje em dia, principalmente num bairro assim como esse, a criança o que faz a primeira, segunda série, para e fica ali, não tem aquela perspectiva de desenvolver, de entrar na faculdade, fazer um curso técnico. E você construindo a base da criança, que é a primeira, quarta série, fazendo ele criar gosto para estudar, acho que você desenvolve a criança pro resto da vida. Um livro é uma beleza. É caixa mágica, só de surpresa. Um livro parece mudo, mas nele a gente descobre tudo. Um livro tem asas longas e leves, que de repente leva a gente longe, longe. É mesmo uma festa. Um baú de feiticeiro, um navio pirata no mar, um foguete perdido no ar. É um amigo e um companheiro. Acho que a preocupação hoje das bibliotecas é com a formação do leitor. Então, além de você ter que ter um acervo de qualidade, aí você pode ter também filmes naquela biblioteca, outras ofertas para chamar esse leitor para dentro desse espaço da biblioteca, né? Mas eu acho que você não pode perder de vista que você tem que ter um acervo bom voltado para aquele público que você quer atingir. E se for pela internet que você vai chamar essa meninada para dentro do espaço para a biblioteca, por que não? Hoje em dia, milhares de autores estão no Facebook, estão no Orkut, Twitter, sabe? Assim, criar blogs com os alunos, por que não? E se você tem o livro como um ponto de partida e como um objeto instigante e prazeroso, você com certeza vai trazer a criança e o jovem para dentro desse espaço. Eu acho que quanto mais você tem esse espaço da leitura como algo
gostoso, onde você pode ter vez, pode ter voz, pode discutir, pode colocar suas ideias, você está formando opinião. Eu nunca entendi porque a semana tem 7 dias. 7 é um número cercado de mistérios, mas o fato da semana ter 7 dias não tem nada de superstição. A semana foi uma evolução no modo com que os homens se orientam no tempo. Os povos antigos, ao observarem a lua, notaram que ela mudava de forma em intervalos regulares. Aparecia cheia como uma bola, depois ia diminuindo até ficar pela metade, continuava diminuindo até virar um aro bem fininho e desaparecer. Em seguida, voltava a crescer até ficar pela metade. Eles estavam observando o que hoje conhecemos como as fases da lua: cheia, minguante, nova e crescente. A separação entre cada fase dura 7 dias e algumas horas, e é o resultado do movimento da Terra em torno do Sol. E não é só isso. Da Terra observamos 7 astros que se movem no céu: o Sol, a Lua e os 5 planetas que podemos avistar ao olho nu. É por isso que na maioria das línguas os dias da semana recebem nomes que homenageiam os deuses romanos, simbolizados por esses corpos celestes. Em espanhol, por exemplo, segunda-feira é lunes, ou dia da lua. Terça-feira em francês é mardi, que quer dizer dia de Marte. Bom, descobrir por que a semana tem 7 dias até que foi fácil. Difícil é saber por que são 5 dias úteis e 2 no final de semana. Tive uma ideia. De agora em diante, de segunda a sexta, a gente descansa, se diverte, e no sábado de 9 às 11 a gente trabalha, ou então vai pra escola. Aí no domingo a gente descansa do sábado e na segunda a gente volta a descansar tudo de novo. Bem que eu gostei, viu? Acho até que eu vou tentar mudar o calendário. Como é que será que eu começo? Carlos Henrique Iotti é jornalista, chargista e cartunista. Melhor, ele é um jornalista que se aventurou no mundo dos quadrinhos. Eu sempre fui um leitor de histórias em quadrinho. Comecei assim com aquelas coisas da Disney, Maurício de Souza, aqueles gibis que a gente comprava nas bancas. E depois eu passei na pré-adolescência e adolescência me politizar mais e comecei a ler tudo aquilo que era relacionado à charge cartoon dessa geração de cartunistas que enfrentaram o regime militar. Mais conhecido que o desenhista é o seu personagem mais famoso, o Raditz. Publicado pela primeira vez em 1983, Raditz é um colono italiano que vive às turras com a sua mulher Genoveva e fala com um sotaque bem carregado, um sotaconda italiano. Sempre gostei do Angeli, o Santiago, que é um desenhista aqui do Rio Grande do Sul, e um desenhista da Argentina, que é o Tabaré. Raditz conquistou espaços nos jornais, rádios e TVs. Mas esse não é o único personagem de sucesso do Iotti. Ele também criou a dupla Frederico e Fellini, Deus e o Diabo e muitos outros. Aproveitei bem a escola, acho que construí a minha carreira, os pilares dela ali. Eu acho que o que se leva da escola é aquilo que tu lê. Além de atuar como chargista e cartunista, inclusive com trabalhos na Itália, Iotti também tem programas na rádio e na TV. Lançou uma série de livros com as suas melhores charges e também um DVD, com o show em que interpreta o seu personagem. Satisfação típica de estar aqui. O quadrinho é uma ferramenta poderosa. Eu acho que, não tenho certeza que ele pode ser usado didaticamente e até como entretenimento, como porta de entrada para a leitura. Em 1996, Iotti ganhou o HQ Mix, um prestigiado prêmio de quadrinhos brasileiros. Tínhamos que se investir todas as fichas do Brasil em educação. O resto é o resto. Uma salva de palmas para Carlos Henrique Iotti. Iotti, essa é a galera do Colégio Estadual Imigrante. Para começar o debate, quem tem pergunta aí? Eu tenho uma. Vamos lá. Eu queria saber como é que era, assim, quando tu estudava aqui no Migrante. Na verdade, o que eu mais gostava era de não estudar. Mas eu gostava, assim, tô brincando. Português eu gostava muito e tenho uma lembrança muito boa, assim, de uma professora de português, a Neire Spaviani, que ela me mandou ler. E aqui, essa biblioteca, foi o lugar onde eu comecei a ler. Tem uma frase do Ziraldo que ele diz assim, que ler é mais importante que estudar. Tudo que eu li aqui, eu me lembro assim, das coisas que eu li. Agora já
assim, coisas de matemática, química, física, grupo OH, dodecano, essas coisas mais ou menos eu me lembro, né? Vamos dar uma olhada aqui. Ai, Jesus do céu. Concluinte de 1980. Tá amarelado, né? Olha a minha foto! Quer tocar? Eu tinha bastante cabelo na época aqui, ó. Agora me diz, fala pra mim. Fala. Se lá na quinta série você tinha média 70 em português, aí, na sexta série, alguma coisa aconteceu contigo, você perdeu, assim, 3 pontinhos, foi pra 67. Professora chata. Não, oitava série, fala pra mim, se confidencia com um amigo aqui. 53, Iote. Não, o problema aí, eu vou explicar. O problema aí são as fichas de leitura. Aí eu odiava isso, odiava profundamente. Leia o livro tal e depois escreva um resumo da tal, não sei o quê. Tu quer afastar uma criatura de um livro e obriga ele a ler. Diz, leia este livro agora! Queria saber como que foi pra ti trocar o jornalismo pelo desenho. Na verdade, eu não troquei. Ser desenhista é um departamento dentro do jornalismo. E eu sempre gostei de desenhar, sempre. Desde os bancos escolares, no primário e tal, eu desenhava nas classes. Eu desenhava nas classes aqui. E uma vez eu vi um livro de cartunistas. Aí eu olhei aquele livro e digo, tá, mas os caras são daqui. E aí eu botei na cabeça que eu queria ser desenhista. Alguns riam de mim, a maioria dizia que tu não vai conseguir, tu não vai conseguir. E é o que eu sempre digo, assim, se tu tem uma vontade, tu vai atrás desse teu sonho. Então eu, quando terminei aqui o terceirão, né, eu já tinha noção que eu vou fazer jornalismo e quero ser desenhista. Então tudo que era trabalho da faculdade, no meu caso, eu já enveredava pro desenho. Elvis vive! Eu gostaria de saber o que tu acha que a Charge pode ajudar na educação no Brasil hoje em dia. Bom, a Charge ela é importante porque ela faz uma leitura crítica da realidade e todo chargista, ele é um cara sério, embora não pareça. A Charge sempre tem uma crítica, uma contundência. Na década de 70, 80, os censores que na época trabalhavam dentro do jornal diziam assim, isso não pode, e o chargista conseguia driblar o censor porque ele não conseguia ver que aquilo era um protesto, uma crítica ao sistema, na época a ditadura militar. Não existe charge a favor. A charge, que vem da palavra francesa carga, né? Charge, né? É uma carga, é uma porrada, uma maneira de dar um recado curto e grosso numa situação. Você acha que os quadrinhos, de alguma forma, pode ser também uma porta de entrada para a leitura? Absolutamente certo. O quadrinho é uma coisa assim que a leitura é fácil, né? Então o quadrinho é, sim, uma porta de entrada para a gurizada. Eu ouço muito isso nesses meus 26 anos de carreira. Olha, meu filho começou a ler lendo as tuas piadinhas. Uma outra boa maneira, que eu costumo dizer, era coisa que a Neires, professora Neires aqui do Imigrante, fazia para nós, ela pegava trechos de livros bons, e lia para nós. E aí a gente se interessava para continuar lendo aquele livro. Eu costumo dizer assim, lê tudo, velho, lê tudo. Eu me lembro que eu li, há milhões de anos atrás, uma piada numa revista Seleções. E aí eu estava um dia num programa de rádio, como todos sabem, eu sou torcedor do Caxias. E tem um outro time aqui, que é o Real Madrid da rodoviária, né? Se acham, os tal, né? Se acham, Juventude. E a culpa nem é deles, a culpa é daquela empresa do leite que deixou eles ricos. Bom, mas aí eu tava na Rádio Caxias, programa Debates em Campo Neutro, e eu quieto lá, representante da torcida do Caxias, Radite. E o cara lá falando de leite, Juventude. Faltava 1 minuto para acabar o programa. E um palhaço ligou e disse, senhor Radite aí na rádio, não vai falar nada. Não vai falar do Caxias, tão quebrado que nem era hoje de terceira. O cara me deixou assim 1 minuto, todos me olhando assim. Eu digo, tá, eu me lembrei da piada que eu li das Seleções. Eu digo, cala a boca, careca. Tu tá aqui na terra da uva e do vinho falando de leite. Tu nem sabe que tem um outro time que é da cor da uva e do vinho. E tu falando de leite. Tu sabe o que o leite disse pro vinho? O careca me olhou e disse, não sei. Então eu vou te dizer. O leite olhou pro vinho e disse, io sono bianco, puro, um alimento, sou a alegria das crianças. E tu, vinho, tu é turvo, sombrio, alcoólico, enebriante. Muitas vezes a desunião de um lar, a desgraça de uma família.
Aí o vinho olhou para o leite e respondeu, sim, mas em compensação minha mãe é uma uva e a tua, uma vaca. Acabou o programa, né? Tava lá no disco rígido a piada, na hora eu peguei. Tu te baseou em algum outro cartunista? Sim, sim, eu acho que todo desenhista que está começando, ele tem sempre um norte, assim, né? Tinha o Angeli, que fazia o chiclete com banana, gostava muito. Inclusive, esse meu nariz que eu faço até hoje, ele é muito baseado no nariz do Angeli, assim. Tem um cartunista argentino, Tabaré, que é um cartunista meio podrão, assim, de fazer coisas, assim, né, escatológicas. E tem o Santiago, que é um desenhista daqui do Rio Grande do Sul, que fala bem das coisas locais, dos gaúchos e tal. O Santiago, pelo fato dele fazer essas coisas gaúchas, também me remeteu a fazer esse personagem que é um italiano, né? O Raditz tem 26 anos, olha que... Né? Não é que eu seja velho, eu comecei muito cedo. Tá? E aí teve um cara um dia me conversou assim, pô, podia ter um programa de rádio do Raditz. Eu digo, tem que arrumar alguém que faça. E aí eu arrumei uns atores assim, e os caras falavam assim, e eu dizia, não é assim, eu quero assim. Cheguei pro cara e disse, ó, tu tá fazendo a voz errada, eu quero que tu faça a voz assim, colono. Assim, de colono. Porcozinho, que me fale assim. Aí o cara me olhou assim e disse, então faz tu. E foi que aí eu comecei a fazer o Raditz, então... Arcozinho na gurizada de imigrante, é uma satisfação, algo inenarrável estar aqui nessa biblioteca, onde nós comecemos tudo, nasci aqui. E aí tem uma outra voz, que é a voz do filho do Raditz, que é o Guilhermiano, né? Que ele tem a voz, assim, daqueles magros e tal. Que quando eu fui morar, passei na URGS, né, cara, e eu tive um choque de realidade. Eu fui morar na Oswaldo Aranha, em Porto Alegre, né? No bairro Bonfim. Numa república de estudante, né, cara? Aí deu pano pra manga mesmo. O Raditz, que vive num mundo colonial, os colonos, porcozinho, que amassa uva com os pés, que me guarda o dinheiro embaixo do colchão. E o Guilhermiano, que chega em casa e diz, e aí, velho? Tô fazendo uma cadeira. Diz, porcozinho, tu vai fazer jornalismo ou tu vai fazer marcenaria? Tá fazendo cadeira. Mas Dio Cristo, esse guri tá embadufado. Mas quem aguenta tudo isso é a Genoveva. A Genoveva, que essa eu não faço a voz porque... não consigo, né? Não consigo. Tu, assim como caricaturista, desenhista, nós aqui, a galera do grafite, queria ver o que tu acha da nossa arte. Ah, beleza? Legal. Cabe charge no grafite? Cabe charge no grafite, né? A pessoa que é desenhista, mesmo que ela não desenhe, aquilo vai ficar lá, vai represando aquela vontade, né? Então tem que escoar de alguma maneira e o grafite eu acho que é super importante. Dá pra sair depois do grafite também para artes gráficas, né? O Raditz gosta de... Poxa, gurizada aí pintando os muros, uma porcozina, vamos pegar uma enxada, vamos carpir. Vocês quando escutam o Raditz falando, vocês lembram de alguém? Meu pai. Então ela é a Guilhermina. Não dá pra esquecer, sabe, eles, porque ele é aquele daqueles que come a salada, não pode botar no prato. Salada ele come em cima da toalha, você não pode misturar comida. E eu também tenho esse confronto porque meu pai é descendente de italiano, minha mãe também. E eles também não entendem a nossa geração de festa, de sair de noite. Pra eles é escola, estudar e pronto, sabe? Eles, olha lá naquelas músicas, isso não é música, o legal é baile com dança de dois. Não fica dançando com aquelas luzes, meu Deus, que luz. Aí quando eu fiz 15 anos na minha festa, eles ficaram loucos por causa da luz que ficava piscando. Sim, mas vão ficar cego. Sério. Mas isso é interessante. Você é um cara que desenvolveu um personagem muito bairrista, por assim dizer, né? E esses dias eu fui numa universidade, assim, a guria perguntou assim, com um sotaque guilherminístico, né? Ou ela disse assim, como é que é teu processo criativo, né? E aí eu fui numas colônias aqui e o cara perguntou assim, de onde é que tu tira tanta besteira? Não é que a pergunta é mais ou menos a mesma, só muda a roupagem, né? E aí eu costumo dizer que para criar o Raditz é simples, basta abrir a janela e eles estão tudo ali solto.
E eu também vivi muito isso, porque meu pai tinha muito de Radicch, e eu fui, imagina, estudar jornalismo em Porto Alegre, no Bonfim, eu era o Guilhermino. Agora eu tô ficando mais parecido com o Radicch, isso me preocupa, mas em todos os casos, não tem problema. Mas, quando eu criei o personagem, há décadas atrás, tive uma professora de história que disse o seguinte: perfeita a tua abordagem, porque tu tá fazendo uma coisa absolutamente local. E aí ela me citou Tolstói, é uma frase dele: quer ser universal, canta tua aldeia. Então eu acredito que o personagem Radicch possa sim ser um personagem universal. Tanto que eu saí aqui da Caxias, eu hoje sou conhecido em Porto Alegre, sou conhecido em regiões que não são de origem italiana. Bateu. Eu me lembro que isso era maravilhoso quando eu via. Na verdade, o imigrante italiano, ele tem o aspecto de trabalhador, né? De pegar na enxada e plantar. E você, no Radicch, ele não faz nada, é um preguiçoso que toma vinho. O que tem a ver uma coisa com a outra? Assim? Não, como se liga os dois? Exatamente, o Radicch, ele não é um herói, ele é um anti-herói, ele é uma caricatura. Então, tudo que o imigrante, diziam que o imigrante era o imigrante forte, alto, altivo, trabalhador, tem a estátua do imigrante aqui, né? Como cartunista, eu olho para aquela estátua, eu fico imaginando ele olhando para a cidade e um balãozinho saindo. Onde é que é a zona aqui, né? Porque essa é a função do cartunista. Então, era um mito do imigrante trabalhador, forte, altivo, não sei o quê. Eu fiz um baixinho, careca, ordinário, vadio, peidorreiro, tchuquera, né? Ele é uma caricatura, ele é um anti-herói. Dos milhões de estrangeiros que entraram no Brasil entre 1870 e 1949, os italianos formavam o grupo mais numeroso. A cidade de São Paulo se tornou a segunda casa da maior parte desses imigrantes, que se instalaram em bairros como Moca e Bexiga. Os italianos vieram para o Brasil em busca de novas oportunidades, principalmente na lavoura. Junto com a força de trabalho, trouxeram a cultura e os costumes, que se misturaram com a cultura brasileira. Foram eles que introduziram aqui o cultivo de legumes até então desconhecidos, como berinjela, pimentão e brócolis. A presença de artistas italianos também foi importante para o desenvolvimento das artes plásticas brasileiras. Basta lembrar de nomes como Cândido Portinari, Alfredo Volpi e Pietro Maria Bardi, que participou da criação do MASP. Isso sem falar no sotaque e no idioma, que influenciou e muito o nosso vocabulário. Cerca de 300 palavras que fazem parte do nosso dia a dia têm origem italiana, como cantina, caricatura, poltrona, aquarela, maestro e até o brasileiríssimo carnaval. Ah, e o tchau, capite? Por que o nome Radicch? Radicch é por causa da salada de Radicch. Porque quando eu criei o Radicch, eu fiquei pensando, vou botar um nome, que nome? Vou botar polenta. Botar, sei lá. Aí eu li Radicch, eu digo Radicch, esse Radicch. Anos se passaram, fiquei desenhista e pá. Um dia fui numa universidade, professora assim, aquelas professoras assim, ótimo. Eu queria te dar os parabéns pelo nome que tu colocaste de Radicch, porque Radicch em italiano quer dizer raízes em italiano. E você representa as raízes da nossa cultura. Aí eu olhei e disse, é isso aí mesmo, professor. Foi bem isso aí Foi bem isso aí que eu pensei quando... Senhoras e senhores, Carlos Henrique e ótima salva de palmas. O debate aqui acabou, mas na Escola do Desafio não tem moleza. É a segunda etapa do desafio. Daqui a pouquinho aqui no Caminhos da Escola.
Começa agora a segunda etapa do desafio sobre poluição aqui no Instituto Federal de Santa Catarina, unidade de São José. Galera, na primeira etapa do desafio vocês já pesquisaram bastante a respeito do tema, que é sobre poluição, e nessa segunda etapa vocês precisam desenvolver a ideia que vocês vão apresentar. E vocês sabem que o produto final de todo esse desafio é um vídeo. Hoje vocês precisam também trazer um especialista para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre roteiro, sobre gravação, dicas de como produzir um produto audiovisual. Então, a partir de agora, vocês têm 4 horas para pesquisar, conversar com essa pessoa e no final do dia apresentar a ideia, beleza? Bom, pessoal, a gente tem que escolher o líder. Eu não posso ir de novo, já fui na última etapa. Eu acho legal a gente fazer uma votação para ver o que cada um acha assim, que deveria ser o novo líder. Eu sugiro que o Felipe seja o líder, não sei se o restante concorda, porque ele tem ótimas ideias. Eu acho que a Ana também seria uma boa indicação. Acho que é uma coisa bacana, além de ter mais responsabilidade, mas eu acho que dá pra ser líder legal assim. Eu voto na Paula também. Eu também vou ser na Paula. A Paula tem uma oratória boa, se expressa bem. E o Felipe, quem sabe, fica pra última etapa? Então, líder dessa etapa. Meu nome é Paula, tenho 15 anos, gosto de tocar clarinete na banda de Santo Amaro, gosto de nadar e na escola gosto de matemática. Oi, meu nome é Nelisa, tenho 14 anos, eu faço teatro no grupo de teatro do colégio e gosto de ouvir música e ler. Um dos objetivos da equipe é também ir às ruas, a algum mercado, querendo saber a opinião dos consumidores em relação à água que estão consumindo e ou comprando. Como o Marcelo estava falando de ambiente fechado, do ar-condicionado, a ideia era fazer a pergunta, alguma coisa relacionada a só a introdução à questão dos tipos de poluições, mas já depois entrar com a questão da questão do ambiente fechado. Então a pergunta do povo fala seria específica já para os ambientes fechados, para a poluição. Todo mundo pesquisou tudo, todo mundo tem o mesmo conteúdo, tá todo mundo participou da etapa da pesquisa. Certo. Tá. E o que vocês têm de informação sobre o assunto? Na realidade, assim, a poluição vista pela ótica, porque, assim, não a fundo, né? Mas a poluição pela ótica da caixa, né? Que a gente pegou uma caixa que eles entregaram para nós e a gente pensou em fazer a poluição do ar, poluição visual, a poluição microscópica, a poluição sonora. É. O que vocês vão perguntar para essas pessoas do supermercado? Você compra água mineral? Como é que você faz? Aliás, isso é importante perguntar para a engenheira química. O que garante que uma água seja boa? A ideia de vocês é fazer alguma coisa com alguém, um repórter, um apresentador guiando, ou as pessoas vai ter um texto em off, ou seja, um locutor que não aparece só com imagens? Não pensamos nisso ainda. Tá, então é importante primeiro definir que linguagem que vocês vão usar nesse trabalho, né? Que ele pode ser uma reportagem, uma coisa mais documental. E o apresentador, no caso desse suposto programa, seria o Felipe. O Felipe vai ter um texto onde ele vai estar conduzindo, por exemplo, agora a gente vai entrar na fábrica para conhecer. Isso. Então esse texto teu é importante estar aqui no roteiro. Então o que tem que fazer agora? Tem que escrever esse texto, tá? A partir das informações que vocês levantaram. E aí e casando com o que vocês vão colocar mais, o que vocês têm previsto mais pra frente, que são as entrevistas com especialistas e o povo fala. Pode começar, por exemplo, alguém na rua perguntando o que é poluição. E aí vocês vão responder no vídeo. Perguntas? Vai tirar esse aqui? Não, a gente podia aproveitar esse texto, mas acrescentar mais coisas, porque, tipo, não dá uma explicação, assim, do que é poluição. Ou dá? Na poluição sonora a gente pode botar o som mesmo. Porque... Não, mas na real é legal mostrar uma imagem, né? Tipo, condicionamento com bastante claro. barulho. Então, mas a gente pode tentar fazer isso, mostrar a imagem e botar o som também. Se tiver como. Ou às vezes até uma música, alguma coisa que seja muito barulhento. Aqui começa a gravar e para. Tá aí. Começa aí. E aí, Bruno, diga algo para a câmera. A gente primeiro pegou aquele pré-roteiro, transformamos num roteiro de verdade. A gente já tinha um roteiro mais ou menos pronto,
Aí ela deu uma ideia assim de apresentar soluções, de ter não ficar só nesse jogo de o bom e o ruim. Galera, chegamos ao fim dessa segunda etapa de desafio. Quem vai avaliar o projeto de vocês, a ideia de vocês, é a Alicia Brancher. Então, quem vai começar apresentando o projeto hoje é o pessoal aqui do Grupo Tijolinho. Então, o nosso grupo trouxe o roteiro do vídeo que a gente vai fazer e a gente pensou em abrir com imagens de poluição bem abrangente de todos os tipos de poluição e a locução em off da Bruna falando a definição disso. Depois, a gente pensou em fazer uma cartela com a pergunta como ocorre a poluição em ambientes fechados, aquela que a gente não pode ver. A gente fez o Povo Fala. A gente saiu pesquisando pelo colégio e na rua o que as pessoas acham dessa pergunta. A gente entrevistou especialistas para dizerem a resposta certa, correta, para ver se realmente bate com o que o povo acha da definição de poluição. O encerramento com clipes, imagens e fotos de uma natureza bonita e uma trilha sonora ambiente, assim. Agora a gente vai então para a apresentação do grupo Hidrocor. Daqui a pouco, Alicia, você se prepara para avaliar esse processo todo. Vamos lá, Paula, o que vocês têm pra gente? O roteiro do pessoal do Hidrocor. A ideia foi criar um bonequinho representando a equipe Hidrocor e ele estaria numa sala assistindo o nosso jornal. Esse jornal ele iria abordar qual a intenção no começo a intenção do vídeo, que é falar sobre a poluição na água, que a gente quer levar por esse lado, a poluição microscópica na água, a água mineral, a água potável. Na primeira cena, a gente iria na água mineral Santa Catarina, onde a química de lá iria nos explicar como eles trabalham. Antes de a gente ir na empresa, para falar sobre como é a qualidade da água lá, como ela é tratada, a gente também quer ir às ruas para perguntar ao público quais são as dúvidas deles, porque a gente quer fazer as perguntas para a empresa baseado nas nossas dúvidas e também na dúvida da população. Depois disso, a gente pretende ir no laboratório do curso de saneamento do Instituto Federal de Santa Catarina, fazer a comparação da água mineral, da água potável e da água não potável, para confirmar cientificamente essa diferença. Legal. Outra coisa que também a gente observou é o fechamento dessa ideia, não mostrando o lado o perfeito, o tranquilo e aquele sujo, poluído, não ficar naquele jogo só, mas assim questionando a população, trazendo no final uma conclusão mais aberta. Uma coisa que é importante, que eu senti um pouco de dificuldade, que eu acho que assim, é importante vocês olharem, é que o tema de vocês ficou muito amplo. Para a gente atrair a atenção do espectador, a gente tem que concentrar em alguma coisa com que ele consiga ver naquilo, né, uma relação com uma coisa bem prática. Por exemplo, assim, vocês falando de poluição visual, falando de lixo e falando de poluição do ar, vocês abriram enormemente, vocês falaram de praticamente todos os tipos de poluição, né? Então, assim, escolher um tema e daí aprofundar nele, aí aprofundar na pesquisa, aí aprofundar no encadeamento das ideias, buscando, né, aquele especialista, como vocês colocaram, buscando as pessoas para falar sobre o assunto. A sugestão que eu dou para vocês, assim, se vocês, por exemplo, têm um especialista em ambientes fechados, vocês focarem nisso. Vamos tratar de ar-condicionado, vamos ver como funciona um ar-condicionado, por exemplo, aqui do prédio. Eu cumprimento vocês pelo trabalho, né, pela apresentação, pela dedicação de vocês a isso, mas com essas sugestões. O fato de vocês terem escolhido um tema, né, fez vocês irem buscar as informações, né, da indústria, da pesquisa, das pessoas na rua. Isso deu uma qualidade diferenciada para o trabalho de vocês. No material que vocês entregaram também, a gente já percebe uma estrutura mesmo, né? Eu vendo o material de vocês, eu já consigo visualizar, né, a ideia mais clara de vocês, a proposta. Então como as notas, né, com base no que a gente conversou, para vocês eu dei nota 2, né, e para o grupo do pessoal aqui, eu dei nota 3. Somando então o que vocês já tinham na primeira etapa, que era 2,3 com 2 agora, vocês ficaram com 4,3. Lembrando que essa etapa também valia peso 3.
E vocês conseguiram nota máxima hoje, parabéns. E então, com 2,7 da primeira etapa, mais 3, quanto? 5,7, galera. Parabéns para vocês. O tijolinho, eles ampliaram muito o foco e não aprofundaram. Eles não têm um objeto, faltou um objeto do vídeo deles, do trabalho deles. Senti também que faltou envolvimento de todo o grupo. Tinha uma ou duas pessoas mais envolvidas e outras estavam mais assim assistindo. Acho que eles são meio desunidos, assim, eles estão tentando se juntar com a gente porque eles viram que a gente está todo mundo em amizade e eles perguntam o que a gente está fazendo e a gente está dando apoio para eles ficarem como a gente. O meu grupo, pelo menos com quem eu falei, falou que eu fui bem na apresentação, mas a professora disse para mim que ela não gostou. Eu gosto bastante da professora Juliette, eu acho que ela é uma pessoa, sei lá, uma professora legal e tal, mas eu acho que ela não tá dando muita oportunidade pra gente, assim, de falar, tipo, ela te olha com uma cara de tua ideia não foi boa. E aí, muita gente meio inibida. Foi bem, trabalhou direitinho, com iniciativa. Embora tenha faltado, digamos assim, no final, colocar ali para a júri a questão do nosso foco, que seria os ambientes fechados, né? Ela deixou amplo e não recortou, digamos assim, a ideia do que seria o vídeo. O apresentador. Hoje os alunos apresentaram a ideia do projeto do vídeo deles para uma convidada super especial. E semana que vem eles vão ter que colocar esse projeto em prática. A gente se vê na próxima etapa aqui no Desafio do Caminhos da Escola. Até lá! Dono de um traço marcante quase infantil e de um estilo de humor ácido e livre, o cartunista Glauco Vilas Boas criou personagens que marcaram a história dos quadrinhos brasileiros. Sempre fazendo referências a sexo, drogas e violência urbana, Glauco fez parte do time de cartunistas do jornal Folha de São Paulo. Geraldão é o personagem mais marcante da sua carreira. Politicamente incorreto, solteiro e morando com a mãe aos 30 anos, ele andava pelado pela casa, bebendo, fumando e tomando qualquer remédio que visse pela frente. Baseado em seu primeiro casamento, Glauco criou ainda o Casal Neuras, em que o homem posa de antimachista, mas exagera no ciúme, e inventou também a Dona Marta, uma solteirona que ataca os homens, Zé do Apocalipse, o profeta que acredita que o brasileiro é o futuro da raça humana, e Dói George, um roqueiro mal-sucedido que se deixou levar pelas drogas pesadas. Diversos políticos foram alvo das piadas do cartunista, que defendia que não há humor a favor. Glauco deu cor não apenas aos desenhos, mas colocou novas tintas no mundo dos quadrinhos e do humor.